Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de transição de carreira. Antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Hoje eu decidi falar sobre o meu processo de transição de carreira porque eu acho que é algo que pode contribuir com muitas pessoas, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua posição atual, só que às vezes elas não acham que existe a possibilidade de elas mudarem, porque às vezes vai ser uma mudança muito drástica, porque às vezes elas têm medo do que pode acontecer, ou enfim, existem muitas variáveis mesmo nesse processo e as pessoas às vezes acabam ficando presas ali. Ou até mesmo elas ficam presas nas crenças, porque elas acreditam que a vida é difícil e que o trabalho não é algo bom. Então eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto aí da minha rotina, mas tá tudo certo porque não tem como você trabalhar com algo que você realmente goste. Às vezes as pessoas estão realmente fechadas nessas crenças e aí por esses motivos elas não saem, elas não mudam, elas não buscam algo que realmente faça sentido para elas. Bom, vamos começar então. Eu sou dentista, eu me formei no ano de 2018 e eu fiquei trabalhando na minha área por 3 anos e meio por aí. Nesse meio tempo, eu trabalhei em serviço público, eu trabalhei em franquias e eu abri o meu próprio consultório também. Então eu tive praticamente todas as experiências dentro da minha área, eu trabalhei por tempo suficiente para compreender como seria a minha vida, como seria a minha rotina, trabalhando para outras pessoas ou tendo o meu próprio consultório. Então algumas pessoas podem pensar que é muito pouco tempo, que não deu tempo de eu perceber se realmente eu queria isso ou não. Algumas pessoas podem achar que é um tempo legal, um tempo bacana, que eu mudei a tempo, como muitas pessoas até me falaram, né? Não, mudou a tempo, porque senão depois fica muito tempo e aí acaba não mudando e enfim, existem todas essas situações. A questão não é o quanto de tempo eu fiquei, a questão não é quantos anos em números, a questão é o processo de amadurecimento, o processo de evolução, o processo de realmente expansão da consciência que existiu durante esse processo. Então, conforme eu fui compreendendo mais sobre a vida, conforme eu fui tendo uma visão diferente sobre o trabalho, sobre a rotina, conforme eu fui estabelecendo os meus objetivos de vida, conforme eu fui entendendo quais eram as minhas prioridades, conforme eu fui vendo qual vida eu realmente gostaria de viver, o que eu queria para minha vida, conforme eu fui tendo mais clareza sobre isso, eu fui também entendendo que esse caminho, essa profissão que eu tinha escolhido, não era condizente com os meus objetivos de vida, porque era realmente muito distinto a profissão que eu tava, o que eu precisaria fazer, as coisas que eu precisaria abrir mão, o esforço que eu precisaria fazer, não era condizente com o que eu realmente queria viver, com a vida que eu realmente esperava viver. E eu continuei realmente estudando, buscando, eu continuei evoluindo e também compreendendo sobre tudo isso, pensando muito bem, percebendo o que eu precisava fazer, como era a rotina, quais eram as possibilidades, o que podia ser diferente, o que não podia, ou enfim, tendo uma visão realmente, uma análise sobre a minha vida, sobre a minha rotina, sobre o que eu vivia e também sempre visando os meus objetivos e a vida que eu realmente gostaria de viver. Então acabava que eu não conseguia encaixar a minha vida, a minha profissão, a minha rotina com esses objetivos, com essas prioridades que eu tinha definido. E depois de muito compreender sobre isso, depois de já ter uma visão diferente, depois de já ter amadurecido mais os pensamentos, depois de já conseguir compreender mais sobre o trabalho, sobre a vida, sobre o objetivo do trabalho, inclusive, e também depois de me libertar de várias crenças limitantes que eu tinha, de uma visão completamente fechada que eu realmente tinha sobre trabalhar, sobre ter uma profissão, sobre ter alguma coisa, enfim. Depois de muito amadurecer sobre tudo isso, eu passei a entender que eu não estava na profissão certa. Eu estava meio que convencida do ambiente, porque aí eu fiz toda a minha faculdade, todo o investimento, todo o tempo, todo o estudo, depois o trabalho, depois eu tinha conquistado o consultório, que é onde a maior parte dos dentistas, por exemplo, querem chegar, de ter o seu negócio próprio, de ter o seu espaço, de fazer como gostaria.
Mas ainda assim eu não estava preenchida, ainda assim faltava alguma coisa. Então, com todo esse envolvimento, com todos esses anos que eu fiquei inserida nesse mundo, que foram quase 8 anos, realmente eu estava acostumada, eu sabia fazer aquilo, eu já estava muito engajada com tudo isso, então para mim já era algo muito normal, só que me desgastava muito, exigia muito de mim, eu ficava muito cansada, eu ficava estressada, eu me sentia esgotada realmente. Mesmo que eu não tivesse uma carga tão grande de trabalho, aquilo acabava me consumindo demais, então eu realmente ficava desanimada, ficava insatisfeita, eu ficava, enfim, porque não era aonde eu realmente gostaria de estar, então sempre ia faltar alguma coisa, sempre eu ia estar completamente esgotada, sempre eu ia estar buscando algo a mais, eu nunca ia me encaixar perfeitamente ali, porque realmente não era pra mim, não é o que eu realmente nasci pra fazer. E aí eu tomei a decisão e eu mudei drasticamente de profissão, então eu fechei o meu consultório, finalizei pacientes, fechei tudo, deixei tudo para trás e mudei para algo que não tem nada a ver com a odontologia. Então, hoje em dia, o meu trabalho ele é praticamente 100% online. Eu abri uma empresa com o meu marido e a gente trabalha em projetos de expansão da consciência, realmente, para a gente ajudar as pessoas a terem essa visão, a terem essa clareza, essa compreensão sobre esses processos, sobre a vida, sobre o trabalho, enfim, sobre todas as coisas. Porque se você não conseguir ter essa compreensão, se você não conseguir ter essa clareza, essa evolução mental, provavelmente você não vai conseguir tomar decisões tão importantes, como a decisão de trocar de profissão, por exemplo, que é algo que é grande, algo que precisa ser pensado, algo que precisa ser estruturado, porque não é algo tão simples. Então você precisa ter essa compreensão maior para que você consiga tomar decisões maiores na sua vida também. Mas esse é o nosso objetivo, realmente contribuir para que as pessoas também possam fazer grandes escolhas, tendo a clareza necessária para fazer essas escolhas. O processo de transição de carreira, contando assim, ele parece super fácil, super tranquilo, super de boa, mas ele não é tão simples assim. A gente sabe que existem vários fatores envolvidos, a gente sabe que existem várias pessoas também envolvidas, então a gente precisa conciliar tudo, a gente precisa anunciar para as pessoas, e a gente sabe que nem sempre isso vai ser bem recebido. Algumas pessoas vão ter uma certa resistência a aceitar, a entender, a compreender o que você realmente vai fazer. Isso é normal, então por isso que a gente também tem que saber lidar com essas situações e com essas pessoas. Então, além de toda a questão de você ter que estruturar o seu processo de transição de carreira, e você tem que pensar em tudo, em finalizar o que você faz, em começar algo novo, em começar do zero, em buscar, em estudar. Às vezes você tem que fazer outra faculdade, às vezes tem que fazer vários cursos, vários aperfeiçoamentos, enfim, estudar para você realmente começar os seus projetos. Você também vai ter que lidar com essas pessoas que não vão aceitar bem a sua mudança, a sua transição, as pessoas que vão ser resistentes a aceitar que você vai mudar, que você vai para outra coisa, porque as pessoas elas têm crenças, as pessoas elas têm a sua própria percepção de vida, de trabalho e do que é certo e errado. Então, sempre que alguém vai mudar de profissão, pode ser mal visto, porque isso não é tão comum, não é tão comum que as pessoas mudem de profissão, justamente porque as pessoas se prendem nas suas crenças, nos seus medos, nas suas percepções e não se abrem para novas possibilidades, para uma expansão da sua consciência realmente, de ver que não existe apenas uma possibilidade, não existe apenas um caminho, existem inúmeros caminhos e a gente pode ir pelo caminho que a gente achar que seja mais viável. A gente precisa viver a nossa vida a partir dos nossos próprios termos e não a vida que as pessoas querem que a gente viva. Então, quando eu saio de uma faculdade que é bem vista, quando eu tenho um consultório que a maioria das pessoas dessa profissão quer, quando eu largo tudo isso para fazer uma coisa que é online, uma coisa que é digital, uma coisa que as pessoas nem entendem, elas nem compreendem, é claro que as pessoas vão ficar indignadas e elas não vão aceitar. Então vai acontecer isso, mas com o tempo as coisas vão se ajeitando, as pessoas vão se acostumando.
Fazer um processo de transição de carreira, ele pode ser difícil, pode ser complicado, pode ser delicado, mas eu tenho certeza que você trabalhar com uma coisa que você não gosta, com pessoas que você não gosta, num ambiente que você não gosta, com algo que você não vê sentido, eu tenho certeza que isso é muito mais difícil. Então, se você não gosta do seu trabalho, se você não gosta da sua profissão, se às vezes você nem sabe por que você fez aquele curso, se às vezes você não sabe por que você trabalha ali, aquilo não tem sentido para você, tem como mudar, sim. Você precisa de um amadurecimento, você precisa de uma compreensão maior, você precisa realmente entender o que você gosta de fazer, o que você tem mais facilidade de fazer, e você precisa ir atrás disso, você precisa lapidar isso, para que você consiga transformar isso em uma carreira e você consiga fazer o que você realmente ama, porque isso sim é muito importante. Então, por mais que as pessoas às vezes não concordem, que as pessoas não achem que é o correto fazer uma mudança de profissão, por mais que a maioria das pessoas ache que é uma loucura você mudar de profissão, eu acho que a loucura maior ainda é você ficar a vida inteira trabalhando com algo que você não gosta, fazendo algo que você não vê sentido, que você é insatisfeito, que você é infeliz. Eu acho que isso sim é uma verdadeira loucura. O processo de transição de carreira, ele precisa ser estruturado, existem vários fatores, existem vários pontos, precisa de um período ali para você fazer essa transição, precisa ter muito claro o que você vai fazer, quais são os seus objetivos, você precisa ter uma visão mais panorâmica. Quando você consegue ter clareza do que você realmente quer, quando você identifica o que você gosta de fazer, quando você encontra realmente o seu propósito, aí fica muito mais fácil. Aí você realmente tem certeza do que você vai fazer e isso te dá uma leveza muito grande, porque você vai ficar preenchido, você realmente achou o que você gosta de fazer, o que você realmente quer fazer, o que você nasceu para fazer. E isso é muito gratificante e as pessoas não deveriam realmente trabalhar com o que elas não gostam. Bom, esse é basicamente o resumo da minha transição de carreira, para que vocês também compreendam um pouquinho mais sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho, sobre como foi esse processo. Já deixei bem claro aqui que não é fácil, que não vai ser fácil para ninguém, mas que é super possível de ser feito. Espero que esse vídeo contribua com você, se talvez você não gosta do que você faz, não gosta do seu trabalho, da sua profissão, que esse vídeo te encoraje a você buscar essa compreensão maior, essa evolução, para que você realmente consiga mudar, para que você consiga fazer o que você realmente gosta de fazer. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e deixa nos comentários também se você gosta do seu trabalho, se você não gosta, como é a sua relação com a sua profissão. Se você vê sentido no que você faz, se isso te energiza, se isso te traz uma alegria muito grande pra gente trocar experiências, que isso é muito bacana. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.